Então, pessoal, gostaram do primeiro vídeo? Eu estou aqui de novo no meu espaço xamânico para falar com vocês sobre o conhecimento que a gente precisa adquirir para viver da forma correta. Então, atrás de mim eu tenho uma cabana típica dos índios norte-americanos. Os brasileiros trabalham então, né, com as suas ocas, com as suas malocas feitas de madeira, mas aquela original é feita de couro de búfalo. Mas a primeira coisa que eu quero falar é exatamente sobre a cosmovisão, como é que cada povo vê o universo e vive dentro dele. Para os povos ancestrais, vocês imaginam, durante milhares de anos, todos os povos da Terra, nos 5 continentes, eram cosmocêntricos. O que quer dizer isso? Eles tinham o cosmo como centro de tudo. Imagina. Depois, quando o homem começou a abandonar essa maneira de viver junto, diretamente com as estrelas, com os planetas, com o Sol, com a Lua, com a Terra e todos os seus elementos, ele começou a querer dominar o planeta e parou de prestar atenção nessas coisas que às vezes são muito importantes. Por exemplo, a questão da habitação. Por que os povos antigos, os povos ancestrais construíam assim? Porque eles eram primitivos? Eles eram caçador-coletor, eles não sabiam. Não, eles tinham plena consciência do todo. Então, por exemplo, no caso dessa tenda, ela era uma tenda móvel, uma casa que tem um grande significado para as direções aonde ela aponta. O formato dela com aquelas madeiras para cima, deixa eu mostrar para vocês, indica a conexão com o céu, ou seja, eles estavam conectados dia e noite. Para eles não precisava ter uma igreja, um espaço para adorar a criação e os deuses criadores, porque a própria casa, a vida deles toda era uma vida de adoração. E outra coisa importante é o tamanho das habitações deles em relação aos grupos. Nós estamos tendo agora esse problema. Se você parar para prestar atenção na história de todas as pandemias, todas as pestes, as epidemias que a gente teve na história, desde a primeira grande, que foi no ano 500 e pouco, todas elas estão ligadas então à produção em excesso. Então os ratos, os animais que são reguladores, não são seres nocivos, eles são seres reguladores. Quando você desregula esse movimento da natureza, esses animais vêm fazer o trabalho deles e muitas vezes eles vão transmitir doenças que matam para a gente entender que aquilo não está bom. Então, desde as primeiras até a peste negra, a gripe espanhola, todos eles estavam ligados a uma maneira errada de viver no planeta. Então, os povos ancestrais, como eles lidavam com isso? Primeiro, trocando de lugar, quando eles percebiam que doenças chegavam, que não eram causadas pelo comportamento desordenado deles no dia a dia, e sim pela maneira de habitar o lugar de forma a cansar o lugar, eles mudavam a aldeia de lugar. E como as casas eram feitas ou como essas, ou como os índios de vários lugares, de barro, de madeira, era muito fácil simplesmente deixar lá e a própria natureza reconstrói. Isso tem a ver também com o tamanho dos grupos, né? Como eles se dividiam em clãs, quando chegavam num determinado tamanho, eles sabiam que ali já estava abusando dos elementos da terra. Porque para os povos ancestrais, você estava em conexão direto com as plantas e com os animais, com os rios, com as pedras, e eles sabiam, né, quando que passou do limite. Então eles se dividiam. Então não tinha essas grandes aglomerações da onde surgem essas pestes todas. Então só para vocês entenderem, o primeiro ponto é sobre a habitação. Olha lá, a Luna entrando na tenda, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente tem que aprender. Hoje em dia no mundo já existem milhares de ecovilas, ou seja, que são, né, vilas onde as pessoas se autogovernam, todo mundo decide junto o que vai ser feito, o que precisa ser feito, todo mundo divide as tarefas. E então a gente tem que seguir esse exemplo, fazer cada vez cidades menores, cada vez habitações mais sustentáveis, a energia sustentável também. Até a próxima!